Vamos lá! A história que eu vou contar hoje é sobre um personagem que aqui eu vou chamar de Ted. Vamos à história do Ted. Ted nasceu, então eu vou reproduzir aqui uma maternidade. Eu falei que eu ia desenhar, não falei que ia ficar bom, então deem um desconto aqui pro meu desenho. O Ted, ele nasceu, essa daqui é a mãe do Ted, e o Ted é esse pacotinho aqui no colo da mãe. O Ted, ao sair da maternidade com seus familiares, ele recebe um caderno que é chamado Caderno de Crenças. Eu vou reproduzir este caderno aqui embaixo. Então, aqui será o caderno de crenças do Ted. Então, o Ted sai da maternidade com seus familiares e vai para casa. Como o Ted é só um bebezinho, em casa, este caderno ele passa a ser escrito, né, pelas pessoas que convivem com o Ted. Então são seus pais, seus avós, tios, primos, irmãos, todas as pessoas do ambiente familiar passam a escrever no caderno do Ted através das suas próprias crenças. E estando neste ambiente familiar, o Ted, ele começa a crescer e as pessoas que estão ao redor começam a falar: o Ted não tá falando, o Ted já era para ele estar falando, todas as crianças da idade dele já falam, era para ele falar também. E aquilo é tão repetitivo que o Ted passa a acreditar que ele não sabe falar. Então aqui no caderno de crença passa a constar: eu não sei falar. Então o Ted passa a ter essa crença no caderno de crenças como uma verdade, ele passa a acreditar que ele não sabe falar. Os anos vão passando e o Ted, lá por volta dos 6, 7 anos, ele vai para outro ambiente, para a escola. Como ele ainda não sabe escrever, o Ted entrega seu caderno de crença para os seus professores. Então, os professores recebem esse caderno de crenças e passam a escrever neste caderno também. Um certo dia, o Ted está em uma aula e a professora faz uma pergunta que ele não sabe responder. Ele fica muito nervoso e acaba respondendo errado. Os colegas começam a rir dele. Naquele momento, ele acredita, então ele passa a ter a crença de que se ele falar, no caso ele, né? Então eu vou colocar aqui, se eu falar, é um caderno dele, então se eu falar, as pessoas vão rir. O Ted, ele vai e começa a ficar com essa sensação de não poder falar. Quando ele aprende a ler e escrever, esse caderno de crenças volta para ele. E a partir daquele momento, todas as crenças que ele tiver serão somente ele passa a escrever neste caderno. Mas o Ted esqueceu de ler no caderno quais eram as crenças que já haviam sido escritas pelas pessoas que conviviam com ele, né? Que eram essas crenças aqui. E tudo bem, ele vai para a vida adulta, para o trabalho. Então, ao chegar no ambiente de trabalho, o Ted, ele começa a perceber que ele não consegue falar em público. Ele tem pavor de falar em público, de expor as ideias dele, né? Então ele acaba escrevendo no caderno. Essa é a primeira vez que ele escreve uma crença. E é a crença de que eu tenho medo de falar em público. Como essa crença está consciente, ele sabe dessa crença, ele começa a querer mudar isso. Então ele fica repetindo: eu posso falar em público, eu posso, mas ele não consegue, porque a crença, essa crença é só o efeito, a causa está aqui embaixo, nessa crença de que eu não sei falar. O que o Ted precisa é fazer as perguntas certas.
E ele, durante muito tempo, ele se fecha, não fazendo a pergunta certa. Então ele acaba se escondendo. Então essa é a cabecinha aqui do Ted, aqui tá escondidinho só os olhinhos de fora. Ele se esconde atrás do medo. E ele passa a viver a vida dele escondido. Então ele começa a trabalhar em locais que ele não precisa se expor, que ele não precisa falar, que ele precisa ficar isolado. Então ele começa a se distanciar de pessoas porque ele tem medo de falar em público, né? Medo de falar para mais de uma pessoa, por exemplo, né? Mas o que o Ted não sabia é que o talento natural dele, ele nasceu com um talento natural. E esse talento é a comunicação. E por esse medo, ele não estava exercendo esse talento natural. Então ele não estava feliz no trabalho, porque ele ficava o tempo todo se escondendo de algo que ia ficar atrás dele, porque a comunicação ia a todo momento se manifestar ali a necessidade dele se comunicar, porque este era o superpoder do Ted. E nisso, ele começa a se incomodar com essa situação, e aquilo fica tão incômodo que ele começa a fazer as perguntas certas. Então, ele começa a analisar as questões, né? Analisar as crenças que estão no caderno. De que forma? Com perguntas certas. Então, ele pergunta: por que é que eu tenho medo de falar em público? E a resposta, as perguntas consistentes, as perguntas certas levam às respostas certas. Porque se eu falar, as pessoas vão rir de mim. Aonde foi que eu aprendi isso? Na escola, naquela situação. E se elas... E por que elas iriam rir de você, do Ted? Por que elas iriam rir de mim, no caso? Que é ele que está fazendo essas perguntas. Porque eu não sei falar. E onde é que eu aprendi isso? Em casa, com as pessoas, no meu ambiente familiar, com as pessoas repetindo isso para mim. E eu não sei falar? O que eu estou fazendo agora? Falando. Então essa crença não é verdadeira. Eu sei falar? Sei. Então eu apenas apago, né? Por isso que eu escrevi a lápis e por isso que a vida precisa ser escrita a lápis com esse lápis de borracha. Ele vai desconstruindo essas crenças até que ele chega na crença raiz e reforça essa crença. Ele altera a crença e reforça: eu sei falar. Quando ele acredita que sabe falar, como ele tem o talento natural da comunicação, ele vai falar. E quanto mais ele fala, melhor ele fala. E esse medo, ele fica para trás, porque ele vai à frente do medo. E passa a trazer para o mundo o seu talento, a sua estrela, porque ele está fazendo aquilo que o coração dele pede. E o Ted está apenas começando. Ele deixou de sobreviver e passou a viver verdadeiramente.